Fala galera, que eu sou o Josimar. Vamos falar aqui de forma mais detalhada de raiz quadrada. Mas antes, precisamos definir a questão da radiciação. Depois de trabalho eu foco aqui na raiz quadrada. Então o que acontece? Vamos considerar aqui, seja A e B dois números reais e N número natural diferente de zero. Então vamos ter isso daqui. Vou botar aqui o N aqui, o A e o nosso B como resposta. Isso só será verdadeiro se B elevado a N for igual a A. Então, como assim? Imagina aqui, a clássica, raiz quadrada de 25. Vou botar o 2 aqui, Geralmente, não aparece. Isso aqui vai dar 5. Por que que é 5, professor? Porque 5 ao quadrado dá 25. Certo? Então, antes de mais nada, vamos relembrar aqui os números. Então, essa parte aqui, ou seja, essa estrutura, chamamos de radical. Assim? Esse camaradinho que está aqui dentro é o radicando. E o N aqui vai ser o nosso, nós chamamos de índice da raiz. Certo? Nosso índice da raiz. Então está aqui os nossos nomezinhos aí. Então imagine aqui. Então, para resolver uma raiz, no caso agora o foco, vamos falar da raiz quadrada. O que acontece? Ou eu já sei, de cabeça a resposta, ou eu posso o quê? Testar, treinando alguns valores, ou seja, testando os valores, igual um exemplo aqui, Se eu querer saber aqui, a raiz quadrada de 1024, já vou pegar pesado aqui, 1024. Como é que eu acho isso aqui? Eu posso ficar, de cabeça, não sei, um exemplo, Aí eu ficaria o quê? Testando. Como assim testando, professor? Vamos lá. Se eu pegar aqui, 10 vezes 10, dá quanto? Você sabe já de cabeça, que dá 100. Então se eu pegar aqui 20 vezes 20, e aí, 20 vezes 20? 20 vezes 20, a resposta vai dar o quê? 400. Então aqui já tem uma ideia. Que o meu número, tem que ser maior que esse aqui, Então se eu pegasse aqui 30 vezes 30, se você multiplicar 30 vezes 30, vai dar 900. E 40 vezes 40? Se você multiplicar 40 vezes 40, vai dar 1600. Opa, então já sei. Minha resposta tem que ser entre esses dois números aqui, Entre 30 e 40. Se você olhar o que? Ele está mais próximo do 900, do que do 1600. Então ele vai estar mais próximo do 30. Então outra coisa que você pode observar agora é o que? É o final. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que vai terminar em 4? Nós temos o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Também temos o 8, porque 8 vezes 8 dá 64, ou seja, termina também em 4. Então as respostas que eu teria, seria lá, nós teríamos o 32 e o 38. Como já definimos que o número está mais próximo do 30 do que o 40, então, bem provável que 32 é a resposta. Então a gente vem aqui no cantinho, e vamos testar, ver se realmente é o 32. 2 vezes 2 nós temos 4, 2 vezes 3 ali, 6, 6 de novo, depois nós temos 9. Somou, aqui deu 2, aqui vai dar 10, 1024. Então realmente a nossa resposta
é o 32. Então você vê que nós fomos testando os valores ali. Uma outra maneira de resolver essa raiz quadrada é fatorando. Então vamos lá. Aqui nós temos depois um desafio para fazer. Mais para baixo. Então voltando aqui no nosso 1024, indo no nosso cantinho, teria o quê? Por 2, que deu 512, por 2 de novo, deu 256, por 2 de novo, que vai dar, agora fugiu a resposta aqui, 128, por 2 de novo, 64, por 2 de novo, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, dá por 2 de novo, 2, 2, deu 1. Então aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 2 elevado a 10. Então aqui, ó, colocando ali, ó, 2 elevado a 10. Como aqui é raiz quadrada, eu posso simplificar esse número. Então vai dar 2 elevado a 5. E quanto que é 2 elevado a 5, professor? Só relembrando aqui, potência é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, e assim vai, né? Então, 2 vezes 2 eu tenho 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2 nós temos aí 32. Então, a raiz quadrada de 1024 dá 32. Então já guarda essa informação para não ter que fazer todo esse trabalho aí. Combinado? Então vamos lá. E esse desafio aqui, professor, como é que nós vamos resolver? Então vamos lá. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então ele falou assim, ó, um matemático nasceu no século XIX. Ao ser perguntado sobre sua idade, ele respondeu, a minha idade é a raiz quadrada do ano que eu nasci. Aí vem lá, quantos anos tinha o matemático? Em que ano aconteceu esse diálogo? Então vamos lá. Primeiro, quando eu falo em século XIX, qual que é o intervalo que eu tenho para ser chamado de século XIX? E aí? Então, lembrando, o século XIX vai começar em 1801, porque a regrinha diz, se esses dois últimos aqui for diferente de 1, eu posso acrescentar o número 1, essa parte aqui, o 18. 18 mais 1 tem 19. E ele vai até 1900. Se eu colocar aqui, 1901, aqui já é século XX. Então, o matemático nasceu por aqui. E aí? Então, como a gente vai descobrir aqui? Lembra que é diferente da continha ali anterior. Lá eu tinha um valor, eu teria que saber qual é a raiz quadrada. Aqui eu tenho que descobrir. Então, ou seja, para essa questão funcionar, só tem um número que obedece essa regrinha que ele falou. Que a minha idade é a raiz quadrada do ano que eu nasci. Assim? Então, ou seja, o ano que ele nasceu vai ser igual a quê? A sua idade.
Então tem que achar um número multiplicado por ele mesmo que está dentro dessa faixa. Então como que a gente descobre isso? Então vamos lá. Assim, de forma bem simples, né? Eu vou fazer aqui, eu gosto de fazer é bem uma linha do tempo, para a gente entender aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parar por aqui, né? Quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 3 vezes 3? 9. Aqui dá 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, ou seja, eu peguei cada um de cima e levei ao quadrado. Eu multipliquei por ele mesmo. Então, se eu tirar a raiz aqui, ó, de qualquer um que está aqui nessa parte de baixo, a resposta está em cima. Concorda? Só que se você olhar aí, né? Se você olhar aí, os números estão pequenininhos. Porque eu tenho que estar numa faixa entre 1801 e 1900. Você vê que nós não chegamos nem perto aí, né, dos números. Então vamos melhorar aqui um pouquinho. Vamos acrescentar o número 0 em cada um deles. E 2 zeros vão aparecer embaixo. Né? Foi por isso que lá no começo eu já sabia boa parte das respostas desses números redondinhos, né? 10 vezes 10, 20 vezes 20, né? Então, para cada zerinho aqui, aparece 2 zeros embaixo. Certo? Essa aqui é, como diz, é o pulo do gato. Então, lembrando, o nosso número lá está onde? Deixa eu escrever aqui, né? 1801 a 1900. Então, esse número está onde? Está aqui, ó. Beleza? Está entre 40 e 50, no caso, né? Bem antes, né? Então, um pouco depois de 40, né? Nosso número aí. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer o quê? Não tem para onde correr. É testar. Então, se eu pegar aqui, eu vou pegar o 42, né? Então, teria 4, 8, 8, 16. 4, 16 foi 1, 7, 1764. Ou seja, estou atrás. Então, não vai. Então, vou pegar aqui o 43. 3 vezes 3 já temos 9. Ali deu 12. Né? Botei um para ir depois, né? 12. Aqui 12 de novo, né? Agora foi 1, né? 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Aí nós temos o quê? 1849. Opa! Achamos, porque só pode ter uma resposta. Mas se a consciência estiver meio pesada, a gente tenta aqui. 44 vezes 44. Então, 16 foi 1, 17. Não vai dar a mesma resposta, né? Então, aqui nós temos 6. Aqui nós temos 13. Foi 1, 9. Isso. Ó, passou. Então, realmente, a nossa resposta é 43. Porque 43 deu 1849. Então, voltando aqui, né? Então, a idade dele é... Então, a idade dele aqui é 43. O ano que ele nasceu foi 1849. 1849. Então já respondemos, ó, quantos anos tinha o matemático, certo? 43. E aqui descobrimos o ano que ele nasceu. E tem a última pergunta, em que ano aconteceu esse diálogo? Né?
Então é só simplesmente fazer o quê? Somar esses dois números aí. Aí nós vamos ter assim. Aqui deu 12, foi 1, 9, 8. Então, em 1892, nós tivemos aí essa conversa com matemática. Conversar com matemática, essas coisas. Então, aí nós temos um pouquinho sobre radiciação, para você entender. Treine, faz essa listinha aí, né? Seja de 1 até 10, né? Essa linhazinha aqui, ó. E faz essa brincadeira aqui e vai treinando com outros números aí. Quanto mais você fizer isso aí, você vai o quê? Memorizar. Não vai precisar fazer isso na hora da prova. Porque a ideia é você fazer isso de forma inicial e já ir guardando essas respostas. Tudo bem? Então, espero que tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Né? Deixe as suas dúvidas aí nos comentários. E também, se precisar fazer um curso preparatório, tem link aí na descrição. Obrigado e até a próxima.